Gênesis, capítulo 28, verso de número 10, que diz assim: a visão da escada de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Sonhou, e eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o teu Deus, o Deus de Isaque. Essa terra que está deitado, te darei a ti e a tua semente. Veja bem, só para você entender esse contexto aqui, quando Jacó chega dentro dessa cidade aqui, quando Jacó chega dentro dessa proximidade de Harã, né, porque ele está indo para a terra de Padã Harã, o próprio pai havia orientado ele a chegar nessa terra. Jacó, ele está saindo então de Berseba e está indo para um lugar chamado Harã. E no meio do caminho, ele obviamente não conseguindo concluir o seu destino, ele vai precisar parar para descansar. Ele vai precisar parar para deitar, para dormir. Ele chega ali não porque ele queria, ele chega ali porque ele foi literalmente fugido dos seus irmãos, do seu irmão. Você conhece muito bem a história e sabe que Esaú, ele estava programando tirar a vida de Jacó. Então, por causa disso, Jacó sai de casa com a intenção de ir para a casa de Labão e lá construir família. E nesse processo dele sair de casa e ir para até o território de Padã Harã, ele vai chegar nessa cidade aqui, que é a cidade de Harã. Quando chega ali, ele vai passar a noite ali. Ele não tem lugar para dormir, para descansar. Ele vai pegar uma pedra e vai fazer da pedra travesseiro. Enquanto ele dorme em cima dessa pedra, ele tem um sonho. Ele vê uma escada que vai da terra ao céu. No topo da escada ele vê o Senhor. No meio da escada ele vê anjos subindo e anjos descendo. E o próprio Deus vai dizer para ele que toda a terra que ali estava seria dele e da sua semente. É uma palavra que possui um punho profético muito forte para a nossa manhã. Primeiro você tem que entender o seguinte: Jacó, ele está nessa terra aqui de Harã, ele está chegando nas proximidades de Padã Harã, não porque literalmente ele quis isso, não porque foi vontade dele sair da casa dos seus pais para depois ir para a cidade de Harã, não. Jacó está nessa terra aqui porque os problemas que passa com seu irmão na casa dos seus pais, você lembra do fato? Jacó havia enganado seu pai, se passa pelo seu irmão, o irmão fica irado, com raiva, porque Jacó rouba a sua bênção, então ele conspira no coração um desejo de matar Jacó, de tirar a vida de Jacó. Na verdade, na cabeça dele, ele estava esperando os pais falecerem para depois tirar a vida de Jacó. Jacó, ao saber disso, ele vai receber uma orientação do pai, da sua mãe, e vai para outra cidade. Então ele não está em Padã Harã porque ele quer, ele está em Padã Harã porque percebeu que o irmão queria tirar sua própria vida. Os problemas que ele passou lá atrás impulsionaram ele para chegar na cidade de Harã. E é ali onde Jacó vai começar a viver uma das maiores experiências dele com Deus de Israel. Ele não queria estar ali. Não era vontade dele ir para lá. Só que os problemas impulsionaram ele para o propósito de Deus. Isso acontece com a gente. Às vezes nós chegamos em lugares que nós não queríamos estar. Às vezes nós chegamos em certo ambiente que nós não desejaríamos estar. Acabamos entrando, acabamos chegando e Deus nos leva para lá. Os problemas nos impulsionam para lá. Quem é que nunca passou por isso? De repente você está vivendo um cenário que você não queria viver, você está vivendo uma história que você não queria viver, mas porque os problemas estão te impulsionando para lá. Você vive resultado do impulsionamento das adversidades e dos problemas que você está passando. Agora, são esses justamente os problemas que aconteceram lá atrás que fizeram Jacó viver uma experiência com Deus em Betel. Às vezes tem certas coisas que Deus permite acontecer
para que você encontre Ele lá na frente. Às vezes você perde alguma coisa lá atrás, para que você encontre Deus lá na frente. Às vezes, na verdade, é o próprio Deus que está permitindo certos problemas para tirar você da zona de conforto, para você sair do lugar que estava e ir para o lugar que Deus quer que você vá. Às vezes Deus faz isso. Ele cria os problemas para que, através das adversidades, nós venhamos chegar no propósito da direção de Deus. É vontade de Deus, é decisão de Deus, é propósito de Deus. Ele sabe como tratar de nós. Ele sabe como nos ensinar a chegar no seu propósito. Jacó não está aqui em Harã porque ele quer. Jacó não está em Harã porque ele pensou, eu vou tirar um tempo para ir para a cidade da casa de Labão. Não. Jacó está em Harã porque ele já não tem mais o que fazer. Ele está sem oportunidade, está sem opções. Ele precisa ir para lá e está fugindo do seu irmão porque sabe que o seu irmão queria tirar a sua própria vida. Só que é dentro desse reboliço, desse vento, dessa crise, dessa dificuldade, desse medo que ele tem do irmão tirar a sua vida, é dentro desse processo todo que Deus aparece. E Deus começa a revelar algumas coisas profundas e tremendas para Jacó. Jacó chega na cidade, possivelmente não tem um lugar para dormir, ele não consegue entrar. Os historiadores vão dizer que ele não conseguiu entrar em algum lugar ali para descansar, porque as pessoas que moravam nas proximidades desse território eram inimigas, porque era normal qualquer pessoa receber um viajante nesse período. O texto deixa claro que Jacó não foi recebido por ninguém em nenhuma casa, o que parece que ele dormiu na rua com a cabeça em cima de uma pedra. Ele vai pegar uma pedra e vai fazer da pedra um travesseiro. Cara, isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo, talvez porque poucas pessoas conseguem ter essa percepção da cabeça dele na pedra. Ele chega diante de um lugar onde ele não tem oportunidade para dormir. Ele não fica reclamando porque não tem lugar para dormir. Ele não fica questionando porque ele não tem lugar para colocar a cabeça. Ele vai pegar simplesmente uma pedra que lá estava e faz da pedra um travesseiro para ele dormir. Percebe a percepção de Jacó no meio da crise, dos problemas que ele estava passando? Porque muitas pessoas poderiam enxergar a pedra de uma forma, mas ele enxergou a pedra como um travesseiro para descansar a cabeça. Você precisa ter essa maturidade espiritual de Jacó. Que às vezes você vai chegar em lugares que você não quer ir. Às vezes você vai viver coisas que você não quer viver. E o que você vai fazer? Vai deixar com que as pedras te machuquem? Vai deixar com que as pedras te firam? Vai deixar com que as pedras venham atingir você? Vai continuar perdendo a sua estabilidade por causa das pedras? Ou vai fazer das pedras que te atingem travesseiro para você descansar a cabeça? Tudo é questão de ótica. Ou você vê as pedras como inimigas que te atacam, ou você usa as pedras como um instrumento para você descansar a sua cabeça. Você precisa ter essa maturidade de Jacó. Aprender a descansar sobre as pedras. Não deixe com que as pedras venham tirar o teu sono. Não deixe com que as pedras venham atacar o seu emocional. Não deixe com que as pedras, as palavras que você tem recebido, venham desestabilizar suas forças. De repente você tem recebido uma pedrada de inveja, uma pedrada de afronta, uma humilhação, alguma palavra que veio com intenção de desgraçar a tua vida. Pedras, pedras e mais pedras. Faz dela um travesseiro. Descansa a cabeça. E pare de se ferir com as pedras. Pare de deixar as pedras te atacarem. Pare de você perder sempre o equilíbrio por causa das pedras. Mas aprenda a lidar com as pedras. Porque a natureza da pedra é ser pedra. A pedra não vai mudar quem ela é. Como a pedra não muda quem ela é, eu mudo a forma como eu estou lidando com as pedras. Você está recebendo isso aqui ou não? Se as pedras não mudam quem elas são, eu mudo a forma como eu estou lidando com as pedras.
Porque as pedras, elas vêm com a intenção de me atingirem. Como ela não muda a natureza dela, ela continua sendo sólida, ela continua sendo daquela forma, eu vou mudar a maneira como eu enxergo elas. Eu vou mudar a percepção em relação a elas. E o que eu estou dizendo para você é o seguinte: quando as coisas que estão de fora não mudam, eu mudo a maneira como eu enxergo as coisas. Quando as coisas que estão ao meu redor não estão se transformando, eu mudo a maneira como eu estou enxergando o mundo. Você pode não mudar as pedras, mas você pode mudar a maneira como olha para elas. Você pode não mudar as coisas que estão ao seu redor, mas você pode mudar a forma como você está olhando. Como Jacó, que está ali, não tem onde dormir, e em vez de enxergar a pedra como um instrumento que o machuque, ele usou como travesseiro para descansar a cabeça. Olha onde Jacó vai sonhar. Ele vai sonhar com a cabeça em cima de uma pedra. Cá para nós. É muito fácil sonhar com a cabeça no travesseiro. É muito fácil sonhar em cima de um palácio. Difícil é sonhar com a cabeça em cima de uma pedra. Jacó é alguém que está vivendo uma experiência com Deus com a cabeça na pedra. Jacó é alguém que está tendo sonhos com a cabeça em cima de uma pedra. É fácil você sonhar no palácio. Difícil é sonhar sobre pedras. Você precisa aprender a sonhar no meio da crise. A ter visões no meio da crise. A ter revelações no meio da crise. Você precisa sonhar no meio das dificuldades que você está vivendo. E não deixar com que as pedras dominem o teu coração. A tua mente, a tua cabeça, teu intelecto. Não, você tem que permanecer firme, sonhando, mesmo que o tempo seja de crise. Então não deixe de sonhar por causa das pedras, não deixe de sonhar por causa dos problemas, não deixe de sonhar por causa das dificuldades, não deixe de sonhar por causa das crises. Permaneça sonhando em cima das pedras. Ele sonha nas pedras. E qual é o sonho dele? Ele vê uma escada. Anjo que sobe e anjo que desce. É interessante da visão que ele tem no sonho. Ele vê uma escada. Percebe? O ministério com Jesus, a vocação com Jesus, não é um elevador. Ninguém vai crescer com Deus da noite para o dia. A gente constrói um relacionamento com Deus de degrau em degrau. Degrau por degrau. Cada dia você vai subindo em cima de um degrau. Cada dia você vai passando por cima de um degrau. Ministério com Deus é processo, é caminho, é escada. Quem manda as coisas rápidas para você é o diabo, não Deus. Com Deus é processo. Por isso que ele também tem a visão da escada. Ele faz parte dessa escada. Ali é o início do processo, que está começando a viver novas experiências com Deus. Então não queira ver tudo que Deus tem para te dar da noite para o dia. Não. Vai subindo degrau por degrau. Sobe um hoje, sobe outro amanhã, o outro amanhã, o outro depois da manhã, na outra semana. E assim você vai crescendo, vai subindo, vai alcançando e vai melhorando a sua condição espiritual. Ele vê a escada, vê anjo que sobe, vê anjo que desce. Ele vê anjo que sobe, vê anjo que desce. Perceba, os céus estão em movimento. Quando ele chegou ali em Betel, ele poderia não perceber o que estava acontecendo, mas havia uma movimentação dos céus em relação a ele. Os anjos subiam, os anjos desciam. Porque por mais que você não veja nada, por mais que você não enxergue nada, por mais que você não saiba do que está acontecendo, tem anjo subindo e tem anjo descendo. Por mais que você não perceba das coisas que estão acontecendo, tem anjo subindo e descendo. Tem anjos em movimento ao teu favor. Tem anjos em movimento trabalhando sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Você pode não ver, você pode não sentir, você pode não perceber, mas tem anjo subindo e tem anjo descendo. Sobe e desce. Eles não ficam parados, eles não ficam sem fazer nada, eles estão trabalhando ao seu favor, trabalhando ao seu respeito. E quantas coisas que você já recebeu por causa dos anjos de Deus? Livramento,
sabe? Tragédias que foram impedidas, bênçãos que chegaram, respostas que Deus mandou para você, porque a todo momento o céu está em movimento. Ainda que a terra não esteja, os céus continuam em movimento. Ele tem a visão da escada, ele vê o segundo topo da escada. É lindo isso porque você percebe que a todo momento Deus está no controle de tudo. No controle. Deus nunca perdeu o controle de nada. Quem perde o controle é você, quem se desespera é você, quem fica inquieto é você, quem não sabe o que fazer é você. Deus continua no controle de tudo e nunca perde o controle de absolutamente nada. Isso é tremendo. Deus está no topo da escada. Jacó tem essa visão, percebe a escada, e Deus começa a falar com Jacó e diz: o Senhor Deus de Abraão, teu pai, o teu Deus, Deus de Isaque, essa terra que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Isso aqui é uma palavra muito poderosa. Por que é uma palavra muito poderosa? Porque Deus está falando com um camarada que não tem nem onde dormir. Aí Deus se apresenta dizendo assim: ô Jacó, essa terra que você está deitado, eu darei a ti e a tua semente. Uma coisa é alguém profetizar para você quando você já tem alguma coisa e fala: ó, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Mas a partir do momento que você já tem alguma coisa, é mais fácil você conquistar. Agora, quando você não tem nada, quando você não tem nem onde dormir, aí Deus desce na terra e fala: essa terra vai ser sua. Faz ideia do poder desse Deus. É como você chegasse diante de uma praça e visse lá um homem que estivesse dormindo na rua, um mendigo, e falar: cara, essa praça vai ser sua, essa terra vai ser sua, esse bairro vai ser seu, você vai ser um cara grande, Deus vai fazer de você coisas grandes. É você profetizar em cima de coisas que não tem muito lógica, que não tem muito sentido. Eu acho isso tremendo em Deus, porque quando Deus fala conosco, a promessa dele não vem mediante o fato daquilo que eu estou vivendo hoje. Que às vezes que eu vivo hoje não diz nada do que eu vou viver amanhã. De repente o que eu vivo hoje está muito longe daquilo que Deus tem para mim amanhã. Só que os processos que eu vou passar no meio do caminho vão me preparar para viver a promessa do Senhor. Então, quando Deus fala algo conosco, quando Deus faz uma promessa, a promessa sempre está à frente daquilo que nós podemos viver. Olha o que Deus está falando com Jacó. Ele não tem nem onde dormir. E Deus está dizendo: essa terra vai ser sua. Por quê? Porque os olhos de Jacó estão no momento que ele está vivendo. Mas os olhos de Deus estão lá no projeto que vai se concluir. Entende? Então Deus já sabe que tudo isso vai se cumprir. Deus já sabe que tudo isso vai acontecer. Porque o inferno, querendo ou não, a promessa vai se cumprir. Os homens, querendo ou não, a promessa vai se cumprir. A inveja, querendo ou não, a promessa vai se cumprir. Filisteu, querendo ou não, a promessa vai se cumprir. Cananeu, querendo ou não, a promessa vai se cumprir. Os homens, querendo ou não, a promessa de Deus vai se cumprir. Porque Deus não vai mudar aquilo que Ele é. Ele vai cumprir a sua palavra. Você recebe essa palavra? Então declare aí nos comentários, mostra que você recebe, que essa palavra está testificando ao seu coração. Coloque no comentário, não sei, qualquer coisa que te edificou, que está falando com você, que está semeando na tua vida. Eu creio que a promessa vai se cumprir. Eu creio que Deus tem um propósito. Todo deserto tem um propósito. Não sei, coloca alguma coisa que edificou a sua vida. Eu vou continuar sonhando sobre pedras. Eu vou continuar acreditando na promessa. O diabo não vai parar minha casa. O diabo não vai parar meu ministério, o diabo não vai roubar minha alegria, não vai tirar minha esperança. O cenário pode não ser bom, as circunstâncias podem não ser boas, você pode estar inquieto, desesperado, com alguns problemas que estão constantemente te atacando, mas você vai crer na promessa, você vai chegar no projeto, as coisas de Deus vão se cumprir sobre a tua vida. Ainda que você esteja com a cabeça nas pedras, as pedras não vão te desmotivar. Você recebe essa palavra? Você não vai desanimar por causa das pedras. Você não vai desistir por causa das pedras. Você não vai retroceder por causa do teu cenário. Mas pelo contrário, a dor, ela vai te impulsionar a você lutar e a permanecer na presença de Deus.